O sol beijava a espuma das ondas quando ela surgiu, uma garrafa simples, de vidro esverdeado, boiando à deriva. Dentro, não areia, mas o espectro de algo infinitamente mais raro e valioso. Era um mapa de emoções, um segredo proibido de 1945. Cartas amareladas, caligrafia elegante, mas tremida, revelavam um amor tão intenso que desafiou o tempo e as convenções, condenado a viver nas sombras. A garrafa, humilde mensageira, carregava o peso de uma paixão que, contra todas as probabilidades, não morrera. O luxo de um sentimento puro, aguardando pacientemente sua concretização, décadas após ter sido dado como perdido. Agora, o sussurro do passado ecoa no presente, prometendo reescrever destinos. O que acontece quando o mais profundo dos segredos emerge do oceano para finalmente realizar um amor que o mundo tentou calar? Se essa história já tocou algo dentro de você, deixa o like e continua comigo até o fim. O mar nunca devolve o que rouba. Exceto memórias. Naquele amanhecer de névoa salgada, quando o sol ainda lutava para atingir o horizonte de dourado, João, com as mãos calejadas pela vida e o olhar perdido nas ondulações que conhecia como a palma da sua mão, encontrava-se em sua rotina quase ritualística. Não havia luxo em sua existência à beira-mar, apenas a áspera beleza da sobrevivência, uma dignidade silenciosa que o tempo havia lapidado em seu semblante. O pequeno barco de pesca, a Esperança, balançava suavemente, um eco de seus próprios sonhos há muito tempo naufragados. A vida de João era um mosaico de dias iguais, cada um dedicado à labuta, à busca do sustento que o oceano, caprichoso, ora oferecia, ora negava. A solidão era sua companheira mais constante, um véu diário que cobria os seus dias, pontuado apenas pelo chiado das gaivotas e o murmúrio incessante das ondas. Foi então, flutuando como um espectro de um passado distante, que a garrafa surgiu. Não era uma das centenas de lixo plástico que, por vezes, manchavam a pureza da água. Esta era antiga, de um vidro espesso e esverdeado, incrustada de cracas e algas, um pequeno mundo em miniatura que havia resistido ao tempo e às marés. Os raios da aurora, finalmente vitoriosos, beijavam-na com um brilho misterioso. João, movido por uma curiosidade que raramente perturbava sua rotina apática, estendeu a mão. Era pesada, fria, e dentro, distintamente visível, havia um pergaminho amarelado, enrolado com a precisão de quem confiava um segredo ao abismo azul. Com um misto de cautela e pressa, ele quebrou o lacre de cera endurecida, sentindo a adrenalina rara de um explorador. O cheiro de papel antigo e sal marinho subiu, inebriante. Desenrolou o pergaminho com as mãos trêmulas, revelando uma caligrafia elegante, quase perdida no tempo, mas ainda legível. A data, no topo, saltou-lhe aos olhos como um grito abafado, 1945. Guerra. O mundo em pedaços. E as primeiras palavras. Meu amado Thomas, se esta garrafa um dia chegar às tuas mãos, saibas que o meu amor por ti é maior que qualquer distância, qualquer proibição. O contraste era brutal. A vida simples e desapaixonada de João versus a intensidade ardente e desesperada que aquelas linhas emanavam. Elara, assim se chamava a remetente, parecia existir num universo paralelo, um palco de paixões proibidas e escolhas impossíveis. Ela falava de um amor que desafiava convenções sociais, da dor da separação iminente, da esperança vã de um reencontro. As famílias nunca entenderão. Meu pai me prometeu a outro. Mas meu coração é teu, e só teu. João, que nunca havia conhecido um amor assim, sentia-se um intruso, mas também um guardião de uma história que exigia ser ouvida. A humildade de sua própria vida parecia coar a tragédia daquele amor, talvez tão humilde em suas origens quanto ele próprio. A carta descrevia encontros secretos à luz da lua, juras sussurradas em meio ao ruído das ondas, promessas gravadas na areia que o mar sempre apagava, mas que em seus corações, Elara acreditava, permaneceriam eternas. Ela mencionava um último adeus iminente, Thomas partindo para o desconhecido, para a guerra que engolia vidas e esperanças. A urgência da escrita, a tinta que parecia borrada por lágrimas, a fazia viva diante de João. A riqueza de sentimentos era avassaladora, uma opulência emocional que a vida de João, em sua aridez, jamais havia ofertado. Ele sentia o peso daquele segredo nas suas mãos, um tesouro que o mar, caprichosamente,
lhe entregará. Aquela garrafa não era apenas um pedaço de vidro, era uma cápsula do tempo, um grito de amor atravessando décadas. Comenta aqui o que você faria nessa situação. A cada linha lida, a história de Elara e Thomas desdobrava-se diante dos olhos de João como um filme mudo de paixão e desespero. Elara, a filha de um abastado armador de navios, e Thomas, um jovem de origem humilde, talvez um marinheiro, um operário do porto, cujos olhos tinham a cor do mar e cujo sorriso era sua única fortuna. O abismo social entre eles era tão profundo quanto o oceano que agora guardava seus segredos. O pai de Elara, um homem de posses e orgulho inflexível, via Thomas não como um homem, mas como uma mancha na reputação de sua família, uma ameaça ao seu plano meticuloso de casar a filha com um herdeiro de um império industrial vizinho, consolidando assim sua fortuna e status. O desprezo do patriarca por qualquer um que não pertencesse ao seu círculo era palpável, quase se podia sentir o peso de sua arrogância nas entrelinhas da carta. Elara escrevia sobre a dor dos olhares furtivos, dos toques roubados na penumbra dos jardins da mansão de sua família, dos beijos apressados sob o manto estrelado, sempre com medo constante de serem descobertos. A carta era um lamento, uma súplica, uma declaração de que, para ela, a riqueza material não significava nada sem o amor de Thomas. Ele pode me dar ouro, mas tu me dás a liberdade da alma. Ele pode me dar um nome, mas tu me dás um coração. Era a humildade do amor de Thomas que aprendia, a simplicidade de seus gestos, a profundidade de seu olhar, que contrastavam com a frieza calculista do mundo ao seu redor. A proibição era o oxigênio que alimentava a chama daquele amor, tornando-o ainda mais vívido, ainda mais impossível. João sentiu um nó na garganta. Ele, que nunca havia sentido a fúria de um amor assim, agora era testemunha de sua intensidade. As palavras de Elara eram um testamento à força do espírito humano, à capacidade de amar contra todas as adversidades. Ela descrevia a última noite que passaram juntos, os sussurros de esperança contra o pano de fundo sombrio da guerra. Thomas, um jovem alistado, a partida iminente, a incerteza do retorno. Ele prometeu voltar. Eu prometi esperar. Mas o tempo é um tirano e a guerra, um monstro. A dor de Elara era tão real que parecia saltar das páginas, uma ferida antiga que agora se abria novamente para João. A carta continuava, revelando a audácia do casal. Eles haviam planejado uma fuga, um último e desesperado ato de rebeldia antes que Thomas fosse para a frente de batalha. O plano, encontrar-se à meia-noite, na velha ponte de pedra sobre o rio que separava a cidade abastada dos bairros mais modestos, o simbólico limiar entre seus mundos. De lá, fugiriam para um pequeno vilarejo costeiro, onde Thomas tinha um amigo pescador que os ajudaria a se esconder, pelo menos por um tempo. A esperança era tênue, quase um sopro, mas era tudo o que tinham. A carta terminava com Elara implorando a Thomas que a encontrasse lá, a promessa de que ela o esperaria, não importa o que acontecesse. Se não te encontrar, a garrafa será a minha mensagem ao mar, a minha última prece, a minha eterna espera. Se esta carta chegar até ti, meu amor, então sabes que estou lá, esperando, ainda que as estrelas se apaguem. João olhou para a carta, para a caligrafia que se tornava mais trêmula à medida que o desespero de Elara aumentava. A garrafa. Aquela garrafa não era apenas uma mensagem, era um ato de fé, uma cápsula do tempo lançada na esperança de que o mar, em sua infinita sabedoria, entregasse o recado ao seu destino. A garrafa havia sido encontrada por ele, João, décadas depois. O que teria acontecido na ponte de pedra? Teriam eles se encontrado? Ou a proibição, a arrogância da família de Elara e a sombra da guerra, teriam vencido? A história estava ali, incompleta, uma ponte suspensa sobre um abismo de tempo. Você acha que ele merecia isso? A mente de João, antes pacata e focada apenas nas redes e nas marés, agora fervilhava com a urgência daquele amor proibido. A garrafa, a carta, tudo parecia um chamado, um destino. A simplicidade de sua cabana, onde a vida seguia um ritmo inalterável, contrastava com a riqueza dramática da história que se desenrolava. Elara, uma alma presa em uma gaiola dourada, ansiava pela liberdade que Thomas, com sua aparente pobreza material, oferecia em abundância. A dor e a beleza daquele contraste moral eram um soco no estômago de João,
que sempre acreditara que a vida era mais sobre sobreviver do que sobre viver intensamente. Ele leu a carta de novo, e de novo, cada palavra ressoando em seu peito. A menção à ponte de pedra, ao vilarejo costeiro, detalhes geográficos que ainda poderiam existir. A possibilidade de que aquele amor, outrora tão vívido, pudesse ter encontrado um fim trágico ou, quem sabe, um milagre, o impulsionava. João sentia-se um arqueólogo de emoções, desenterrando a história de vidas que nunca conheceu, mas que agora pareciam mais reais do que a sua própria. O contempt que a família de Elara tinha por Thomas era um tema recorrente na carta, um obstáculo tão intransponível quanto o oceano. Mas a fé de Elara na redenção, no poder do amor para superar tudo, era inspiradora. Elara havia descrito em detalhes a opulência de sua casa, os bailes, as expectativas sociais. Um mundo de fausto e artifício, onde as aparências valiam mais do que os corações. Ela se sentia sufocada, uma prisioneira do próprio nome, ansiando por uma vida simples, autêntica, ao lado do homem que amava. Thomas, por outro lado, era a personificação da liberdade, da verdade. Sua pobreza era sua força, sua humildade, seu maior tesouro. Ele não tinha nada a perder, exceto Elara. E ela tinha tudo a perder, exceto Thomas. A dualidade era gritante, um espelho da própria sociedade da época, onde o status era rei e o sentimento, um mero capricho. João, um homem de poucos recursos, mas com um coração enorme e uma alma sensível, sentiu uma profunda empatia por Elara e Thomas. Ele imaginou Thomas, jovem, corajoso, talvez um pouco ingênuo, mas com uma convicção inabalável. E Elara, uma jovem mulher de fibra, disposta a arriscar tudo por um amor que a sociedade classificava como proibido. A fluidez da narrativa de Elara na carta era tão envolvente que João podia quase ouvir sua voz, ver seus olhos cheios de lágrimas e esperança. A garrafa era mais do que uma mensagem, era um grito de socorro, uma súplica que atravessara décadas. Ele passou o resto do dia na cabana, com a carta estendida sobre a mesa rústica, os olhos fixos nas palavras, a mente navegando por aquele passado distante. O sol se pôs, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, mas João mal notou. Ele estava imerso em 1945, na Ponte de Pedra, na expectativa de um encontro que talvez nunca tivesse acontecido. A solidão de sua própria vida parecia se dissipar diante da intensidade daquela história. Ele se perguntava o que faria em uma situação assim, onde o amor se chocava contra um muro de preconceito e poder. Se essa história já te prendeu, continua comigo. A noite caiu sobre a costa, e a luz fraca de uma única lâmpada querosene iluminava o rosto pensativo de João, projetando sombras dançantes na pequena cabana. Ele sentia o peso de uma responsabilidade inesperada. Aquela carta não era apenas um pedaço de papel antigo, era um legado, uma promessa que, por algum desígnio do destino, havia caído em suas mãos. A proibição do amor de Elara e Thomas era um eco da própria rigidez da sociedade, que João, em sua humildade, sempre observara de longe. Ele via o mundo dos ricos como um lugar de regras incompreensíveis, onde a felicidade era muitas vezes sacrificada em nome da conveniência e do status. Elara, presa naquela teia, era a prova viva da futilidade da riqueza sem amor. A carta detalhava a angústia de Elara ao se despedir de sua casa naquela noite fatídica. A frieza de seus pais, que já haviam preparado seu futuro sem consultá-la, era um contraste chocante com a paixão ardente que ela nutria por Thomas. Ela descrevia os murmúrios das criadas, os olhares de desaprovação, a certeza de que estava prestes a cometer o maior pecado de sua vida social, mas o maior acerto de seu coração. Ela não sentia arrependimento, apenas uma determinação férrea de encontrar Thomas, de desafiar o destino cruel que a esperava. A força de sua convicção era uma inspiração, uma chama que, mesmo através das décadas, ainda podia aquecer a alma. João imaginava a jovem Elara, talvez com um pequeno embrulho, saindo furtivamente pela porta dos fundos da mansão, sob o manto da escuridão. O coração batendo forte, o medo misturado à esperança. A jornada até a ponte de pedra, o lugar da promessa, do futuro incerto. Ele podia quase sentir a brisa noturna em seu rosto, ouvir o som distante das ondas, o silêncio premonitório daquela noite de 1945. A narrativa de Elara era tão viva que ele se sentia transportado para aquele momento crucial.
O contraste entre a solidão de João em sua cabana e a turbulência emocional de Elara era marcante, fazendo-o refletir sobre o que realmente significava estar vivo, amar e lutar. A carta continuava com a descrição da chegada de Elara à ponte. A escuridão era quase total, apenas a luz bruxuleante da lua se esforçando para perfurar as nuvens. O vento gelado, o rio correndo rápido sob seus pés. Ela esperou. Minutos que se transformaram em uma eternidade. A cada sombra, a cada ruído, a esperança acendia e se apagava. Thomas não apareceu. A dor da espera, do desapontamento, da incerteza, estava gravada em cada sílaba. Meu coração se partiu 1 milhão de vezes naquela ponte. Onde estarias tu, meu amor? Terias esquecido? Ou o destino teria sido ainda mais cruel? A humildade da esperança de Elara colidia com a arrogância da ausência de Thomas. Algo havia acontecido. Ela esperou até o amanhecer, com o coração em frangalhos, o sonho em pedaços. A promessa de seu pai, de um casamento arranjado, agora pairava como uma sentença. A garrafa era a última cartada de Elara, a última tentativa de alcançar Thomas, de fazer com que ele soubesse que ela esteve lá, que ela esperou. A carta terminava com uma nota de desespero e resignação: se esta garrafa não te alcançar, Thomas, então saibas que levei o nosso amor comigo, para onde quer que eu vá. E que a minha espera será eterna. Eu te amo, Elara. João sentiu uma dor aguda, quase pessoal. A história daquele amor parecia condenada a permanecer um lamento solitário no mar. O que você faria no lugar dela? A garrafa, agora vazia de seu segredo, jazia sobre a mesa de João como um artefato sagrado. O pescador, com o coração apertado por décadas de um amor que não era seu, decidiu que a história de Elara e Thomas não poderia terminar ali, esquecida nas profundezas do tempo. A busca por respostas tornou-se sua nova missão, um propósito que o tirava da apatia diária. Ele revisou cada palavra da carta, procurando por pistas, por algum detalhe que pudesse conectá-lo ao presente. A menção ao vilarejo costeiro onde Thomas tinha um amigo pescador, a velha ponte de pedra sobre o rio que separava a cidade. Esses eram os únicos pontos de partida, tênues como fios de teia. João começou sua peregrinação. Visitou a biblioteca municipal, um lugar empoeirado e esquecido, mas onde o passado podia ser desenterrado. Folheou mapas antigos da região, procurando a ponte, o vilarejo. O contraste entre a sua vida simples e o luxo das mansões que outrora existiam, conforme Elara descrevera, era gritante. A cidade havia crescido, mudado, mas algumas estruturas permaneciam. A velha ponte de pedra, de fato, existia, embora agora fosse parte de uma estrada movimentada, suas marcas antigas quase apagadas pelo asfalto e pelo tempo. O vilarejo costeiro também estava lá, transformado em um pequeno porto turístico, mas com o mesmo nome que João lera em documentos velhos. Ele conversou com os anciãos da comunidade, aqueles cujas memórias eram arquivos vivos do passado. Muitos se lembravam da família do armador, o patriarca rico e sua filha misteriosa que desaparecera abruptamente em 1945, logo após a guerra. Os boatos eram muitos: ela teria fugido para o exterior com um amante, ou teria sido enviada para um internato na Europa para recuperar a honra da família. Ninguém sabia ao certo o que acontecerá, mas a história da jovem Elara, com sua beleza e seu espírito rebelde, ainda vivia nas lendas locais. A ausência de redenção para o amor proibido era um fantasma que assombrava a memória coletiva. João sentia-se cada vez mais envolvido, quase um detetive do coração. A paixão de Elara e Thomas, a arrogância da sociedade que os separara, a humildade de seu amor que desafiava tudo isso o impulsionava. Ele visitou o antigo porto, onde Thomas poderia ter trabalhado. Conheceu velhos marinheiros que se lembravam dos jovens que foram para a guerra, muitos dos quais nunca retornaram. O nome Thomas era comum, tornando a busca ainda mais difícil. Mas João não desistia. Ele via a garrafa não como um fim, mas como um começo, a primeira pista em uma caçada por um final feliz, ou ao menos, por um desfecho digno daquele amor. A busca o levou a um cemitério antigo, quase esquecido, onde lápides cobertas de musgo contavam histórias de vidas perdidas.
Entre as sepulturas, encontrou um túmulo sem adornos, apenas uma simples pedra com uma inscrição: Thomas, de 1920 a 1945. Partiu para o mar, mas seu espírito permanece na terra. O coração de João afundou. Thomas nunca havia retornado. A guerra o havia levado. Elara esperou em vão. Seria esse o trágico fim da história? A ausência de Thomas na ponte era explicada. Mas então, uma senhora idosa, que cuidava das flores do cemitério, aproximou-se de João, notando seu olhar fixo na lápide. Ah, o pobre Thomas, ela murmurou, com a voz rouca pelo tempo. Um rapaz tão bom. Sua noiva, Elara, o esperou por anos. Nunca se casou. Dizem que o pai a trancou em casa, depois a mandou para longe. Mas ela voltou. Ela sempre voltava a este túmulo. Até que um dia, ela simplesmente parou. Alguns dizem que ela morreu de desgosto. Outros dizem que ela foi embora para sempre, jurando que só encontraria paz se o mar devolvesse a mensagem que ela jogou nele. E então, a velha mulher olhou para João com um brilho misterioso nos olhos, e completou: mas o mais estranho é que o túmulo ao lado, este que está vazio, dizem que é para ela. E por um bom motivo. A revelação da velha mulher pairava no ar úmido do cemitério, chocando João em sua busca por um desfecho. Um túmulo vazio, reservado para Elara, ao lado do homem que amou e que a guerra levou. A dor do passado, a tristeza de uma espera interminável, agora tinham uma face, um local de descanso final, ainda que incompleto. A frase, por um bom motivo, ecoava na mente de João. O que significava? A senhora, percebendo a perplexidade do pescador, sorriu enigmaticamente. Elara foi uma mulher de promessas. E o amor dela, uma força da natureza. Aquelas não eram apenas promessas ao Thomas. Eram promessas a si mesma. Ela não parou de vir aqui por morrer de desgosto. Ela parou porque sua promessa, de alguma forma, foi cumprida. João sentiu um arrepio. A história não terminava com a morte de Thomas, nem com o desespero de Elara. Havia algo mais, um capítulo oculto que a garrafa e as lendas locais apenas arranhavam. Ele sentiu que sua missão estava longe de terminar, na verdade, ela apenas começava a se aprofundar. O contraste entre a tristeza da sepultura e a promessa de um final inusitado era o que agora o movia. A humildade daquele lugar de descanso, tão diferente da opulência que Elara havia deixado para trás, era um testemunho silencioso de que o amor, no final, buscava a verdade e a simplicidade. A velha mulher, cujo nome era Maria e que havia passado a vida inteira naquelas redondezas, convidou João para tomar um chá em sua pequena casa, repleta de memórias e odores de ervas secas. Ela contava histórias da Elara jovem, da moça de olhos flamejantes que desafiava o pai, da paixão por Thomas, que era tão evidente quanto proibida. Maria, na época uma jovem criada na mansão da família do armador, havia testemunhado a dor de Elara, a rigidez do pai e a determinação da filha. Depois que Thomas foi para a guerra e não voltou, o pai de Elara a arrastou de volta para casa. Tentou forçá-la a aceitar o casamento arranjado. Mas Elara, ela era diferente. Ela não tinha arrogância, apenas uma convicção inabalável. Ela recusou. Disse que seu coração pertencia ao mar e a Thomas. A narrativa de Maria trazia a vida de Elara para o presente, transformando a figura trágica da carta em uma mulher de carne e osso, uma heroína resiliente. Elara, em vez de se entregar ao desespero, começou uma jornada de transformação silenciosa. Ela não podia estar com Thomas, mas podia honrar seu amor. Ela começou a ajudar as famílias dos pescadores e marinheiros que haviam ido para a guerra e não haviam retornado, ou que haviam ficado feridos. Usando sua herança, ela fundou um pequeno abrigo, um local de acolhimento para viúvas e órfãos do mar, um contraste gritante com a riqueza ociosa que seu pai tanto valorizava. Maria descreveu a mudança em Elara, de uma jovem apaixonada e desesperada para uma mulher de força e compaixão. Ela canalizou sua dor para a ajuda ao próximo, para a construção de um legado de amor e cuidado. A dor da perda de Thomas não a consumiu, pelo contrário, a transformou. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, mas tornou-se mãe de muitos, a protetora daquelas famílias esquecidas. Aos poucos, até mesmo o pai de Elara,
Um homem que o tempo havia tornado mais quebradiço e menos arrogante, começou a ver a nobreza na atitude de sua filha, um sinal de redenção tardia, mas ainda assim significativo. Se você já está arrepiado, continua comigo. A história de Elara, contada pela velha Maria, era um conto de renascimento. A jovem desesperada que lançara a garrafa ao mar havia se transformado em uma figura de resiliência e compaixão, uma mulher que encontrou um novo propósito na dor. Sua jornada, de uma paixão proibida e uma perda devastadora para uma vida dedicada aos outros, era um testemunho da capacidade humana de superar a adversidade. João ouvia atentamente, a imagem de Elara da carta se fundindo com Elara matriarca, a mãe dos desamparados do mar, como Maria a chamava. O contraste entre a solidão de sua própria vida e a plenitude da vida que Elara havia construído era inspirador. Maria relatou que, ao longo dos anos, Elara havia se tornado uma figura respeitada na comunidade, uma benfeitora cujas ações falavam mais alto do que qualquer fortuna ou sobrenome. Ela havia vendido boa parte de suas joias e propriedades herdadas para financiar o abrigo e ajudar as famílias. A arrogância da alta sociedade, que outrora condenara por seu amor inapropriado, agora via com uma mistura de admiração e incompreensão. A verdadeira riqueza de Elara não estava em seus bens, mas na generosidade de seu espírito, na humildade de seu serviço. Ela nunca se esqueceu de Thomas. Maria continuou, seus olhos marejados de lembranças. Todos os anos, no aniversário da partida dele para a guerra, ela ia à Ponte de Pedra, jogava uma flor ao rio e depois vinha visitar a lápide. E sempre ficava um bom tempo parada, olhando para o túmulo vazio ao lado do de Thomas. Um dia, ela me disse que aquele lugar estava reservado para ela, mas que ela só descansaria lá quando sua promessa fosse cumprida de verdade. E sua promessa não era apenas de esperar. Era de um reencontro. João sentiu um tremor de esperança. Um reencontro? Como? Thomas estava morto. A questão do túmulo vazio ganhava novas camadas de mistério. A transformação de Elara de uma jovem apaixonada em uma mulher forte e independente era um exemplo de superação que transcendia o tempo. Sua dor se convertera em força, seu sofrimento em serviço. A redenção não era apenas para ela, mas para a comunidade inteira que ela havia abraçado. O que você faria no lugar dele? Maria, com um sorriso enigmático, revelou mais um detalhe crucial. Elara tinha uma irmã mais nova, Isabel, que se casou jovem e teve um filho. Este filho, o sobrinho de Elara, era a alegria de sua vida. Ela o educou como se fosse seu próprio, incutindo nele os valores de humildade e amor ao próximo que ela havia aprendido da maneira mais difícil. Ele era sua continuidade, a sua esperança de que o amor verdadeiro nunca morre. Elara confiava a ele seus segredos mais profundos, inclusive o da garrafa e a história de Thomas. A narrativa de Maria sublinhou o contraste moral entre Elara do passado, presa às convenções, e Elara do presente, libertada pela dor e pelo serviço. A sua jornada era uma lição de que o amor, mesmo proibido, podia se manifestar de outras formas, talvez até mais profundas e duradouras. João percebeu que a garrafa não era apenas uma relíquia, mas uma semente. A história de Elara não terminara na tragédia, mas germinara em algo belo e significativo. A pergunta no ar, contudo, ainda era sobre o reencontro. Como a promessa de Elara poderia se concretizar décadas depois de Thomas ter partido? Comenta aqui o que mais te tocou até agora. João, com a mente fervilhando de possibilidades, mal conseguiu dormir naquela noite. A história de Elara, antes um lamento melancólico, agora se revelava como uma saga de resiliência e um mistério persistente. A imagem da mulher de coração partido que se transformou em uma benfeitora da comunidade, uma figura de humildade e força, impressionava-o profundamente. Ele pensou em sua própria vida, em seus próprios sonhos perdidos, e sentiu uma ponta de vergonha pela sua passividade. Elara havia transformado sua dor em ação, sua espera em serviço. A menção ao sobrinho de Elara, a quem ela confiara seus segredos, era a próxima peça do quebra-cabeça. João perguntou a Maria sobre o paradeiro desse sobrinho. Maria explicou que o rapaz, cujo nome era Miguel, havia crescido sob a influência amorosa e forte de Elara. Ele se tornou um homem de mar, um capitão de navios mercantes, e viajava muito, mas sempre mantinha contato com sua tia e com a comunidade.
Ele herdou não só a fortuna de Elara, mas também o seu coração grande. Ele se tornou o guardião de todas as suas memórias, de todas as suas promessas. A busca de João ganhava um novo rumo. A figura de Miguel, o elo perdido entre o passado e o presente, a chave para desvendar o reencontro de Elara e Thomas. O contraste entre a arrogância do pai de Elara, que tentou controlar seu destino, e a humildade de Miguel, que se dedicava a honrar a memória de sua tia, era notável. A linha do tempo se estendia, tecendo a história através de gerações. A transformação de Elara havia plantado uma semente de bondade que floresceu em Miguel. Maria, com um olhar perspicaz, notou a determinação nos olhos de João. Você é como Elara, meu filho. Um buscador de verdades. Ela teria gostado de você. Essas palavras, vindo de alguém que conhecera a lendária Elara, eram um bálsamo para a alma solitária de João. Ele, o humilde pescador, agora se via imerso em uma epopeia de amor e destino, uma redenção que ele próprio, inconscientemente, buscava para sua própria existência. João perguntou a Maria se ela sabia onde Miguel poderia estar. Maria informou que, após se aposentar, Miguel havia se estabelecido em um pequeno vilarejo costeiro não muito longe dali, um lugar de pescadores, isolado e tranquilo, onde ele cuidava de um farol antigo. Um farol. Aquele símbolo de esperança e guia. O cenário parecia perfeitamente alinhado com a história que se desdobrava. O pescador sentiu um novo fôlego. O cansaço das décadas de trabalho duro deu lugar a uma energia revigorante. Ele se despediu de Maria, agradecendo-lhe pela sabedoria e pelas memórias, e prometeu que voltaria com respostas. Sua jornada, que começou com a mera curiosidade de uma garrafa, agora se transformava em uma peregrinação em busca da concretização de um amor que transcendia o tempo. A história de Elara e Thomas não era apenas um romance, era uma lição sobre a capacidade de amar e a força de uma promessa. Ele sabia que precisava encontrar Miguel. João preparou seu pequeno barco, a esperança, mais uma vez, mas desta vez, a esperança era mais concreta, mais palpável. Ele navegou para o norte, em direção ao vilarejo de pescadores que Maria mencionara. As ondas pareciam sussurrar os nomes de Elara e Thomas, guiando. O mar, que outrora parecia apenas um provedor de sustento, agora se revelava um guardião de segredos, um cúmplice do destino. Ele sentia que estava se aproximando do clímax daquela história, da resposta para o mistério do túmulo vazio e do reencontro. Será que o amor proibido de 1945 realmente poderia ter se concretizado? A viagem de João foi pontuada por uma antecipação febril. A cada milha náutica, a história de Elara e Thomas se tornava mais tangível. A solidão do mar, que antes era sua companheira, agora era um pano de fundo para a complexidade emocional de um amor que se recusava a ser esquecido. O contraste entre a desilusão inicial com a morte de Thomas e a nova esperança despertada pela figura de Miguel era como o nascer do sol após uma noite escura. A jornada, de um simples achado de garrafa a uma busca por redenção amorosa, estava transformando João. Ele chegou ao vilarejo, um lugar pitoresco onde as casas coloridas se agarravam à encosta e o cheiro de peixe fresco se misturava ao sal. O farol, imponente e antigo, erguia-se no ponto mais alto, um vigia silencioso do oceano. João perguntou por Miguel e foi prontamente direcionado. Todos conheciam o capitão Miguel, o velho lobo do mar que vivia no farol, um homem de poucas palavras, mas de um coração conhecido por sua gentileza, herdada, sem dúvida, de sua tia Lara. Ao subir a trilha íngreme até o farol, João sentiu um misto de nervosismo e excitação. Estava prestes a se deparar com o guardião de um segredo de décadas, a voz do passado que poderia finalmente revelar o destino daquele amor proibido. A vista do farol era deslumbrante, o mar se estendendo infinitamente, as ondas quebrando com um ritmo constante. No topo, um homem de cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes, tal qual João imaginava Thomas, estava sentado em um banco de madeira, observando o horizonte. Era Miguel. A conversa começou cautelosamente. João explicou como havia encontrado a garrafa e a carta, sentindo-se um tanto deslocado ao se apresentar como mensageiro de um amor que atravessara o tempo. Miguel, a princípio, ouviu com uma serenidade quase inabalável, como se estivesse acostumado com a forma como o passado, por vezes, emergia.
Mas quando João entregou-lhe a carta original, amarelada e frágil, as mãos de Miguel tremeram. Seus olhos percorreram as linhas da caligrafia de Elara, e João viu uma emoção profunda emergir em seu semblante. Minha tia, Elara, Miguel murmurou, a voz embargada. Ela me contou tudo. A história da garrafa, do amor com Thomas, da promessa. Ela nunca desistiu. Ele se levantou e conduziu João para dentro do farol, um espaço aconchegante repleto de livros, mapas antigos e, surpreendentemente, uma coleção de conchas e garrafas de vidro de diferentes tamanhos. A atmosfera era de um santuário para memórias, um refúgio para o tempo. Miguel começou a contar a parte da história que Elara lhe confiara, os segredos guardados por décadas. A transformação de Elara após a perda de Thomas foi um processo de dor e renascimento. Ela canalizou sua energia para os necessitados, mas nunca esqueceu sua promessa de reencontro. Minha tia tinha uma fé inabalável. Ela dizia que se o mar levasse a mensagem, o mar traria a resposta. A fluidez da narração de Miguel era como a de um contador de histórias nato, e João sentia-se mais uma vez transportado para o passado. A humildade de Elara em aceitar o seu destino, mas não a sua derrota, era um legado que Miguel carregava com orgulho. Qual é a sua aposta para o final dessa história? Miguel revelou os detalhes mais íntimos do plano de Elara, um testamento à sua fé inabalável e ao seu amor eterno. Aos poucos, João compreendeu o verdadeiro significado por trás daquele túmulo vazio e da promessa de reencontro. A história, longe de ser apenas uma tragédia de amor perdido, era um épico de resiliência e de uma inteligência emocional que superava a dor da perda. A figura de Elara crescia em sua mente, tornando-se mais do que uma mulher apaixonada, uma estrategista do coração. O contraste entre a simplicidade da garrafa e a complexidade do plano era fascinante. Minha tia, ao longo dos anos, Miguel explicou, com a voz embargada de emoção, percebeu que Thomas não voltaria da guerra. Mas ela se recusava a aceitar a derrota de seu amor. Ela havia jurado que se reencontrariam. E ela encontrou uma maneira. Uma maneira que transcende a vida e a morte. Ele fez uma pausa, os olhos fixos na linha do horizonte, como se estivesse procurando por algo que só ele podia ver. Elara, sabendo da impossibilidade de um retorno físico, dedicou sua vida a preservar a memória de Thomas e a ajudar os outros, mas sua mente sempre buscou a concretização daquela promessa. Ela havia feito um pacto consigo mesma, se a garrafa que ela lançou ao mar fosse encontrada e sua mensagem lida, e se o leitor, de alguma forma, fosse movido a procurar por respostas, ela consideraria isso um sinal. Um sinal de que Thomas, de alguma maneira, havia enviado seu mensageiro. E ela me confiou essa missão, João Miguel continuou, seu olhar voltando-se para o pescador. Ela me disse para esperar. Para esperar por alguém que, um dia, apareceria com uma garrafa e uma carta amarelada. E quando esse dia chegasse, eu deveria cumprir a última parte de sua promessa. Uma promessa que ela manteve em segredo de todos, exceto de mim. A transformação da dor em uma esperança tão grandiosa era um testemunho da força de Elara. A humildade de Elara, que poderia ter se lamentado e se entregado ao destino, em vez disso a impulsionou a criar um legado de amor e uma ponte para o futuro. Sua busca por redenção não era egoísta, mas altruísta, envolvendo a comunidade, agora, João. O destino, tão cruel em 1945, parecia estar tecendo uma nova tapeçaria de esperança através das décadas. A garrafa que João encontrou não era um fim, mas um meio. Minha tia Miguel revelou, sua voz quase um sussurro, faleceu há apenas 5 anos, em paz, aos 98 anos. Ela viveu uma vida plena, dedicada, mas sempre com a esperança de que um dia essa garrafa fosse encontrada. E ela me deixou instruções muito específicas para quando esse dia chegasse. O túmulo vazio ao lado do de Thomas era a parte mais importante de sua promessa. João sentiu o coração disparar. Qual seria essa última parte? O que Elara havia planejado, que se estendia além da vida? Miguel, notando a ansiedade de João, foi até um estante e pegou uma pequena caixa de madeira escura, entalhada. Ao abri-la, revelou outro pergaminho, este selado com o mesmo tipo de cera que a garrafa de Elara. Este, Miguel disse, os olhos brilhando com uma emoção profunda, é o testamento final de Elara. Suas últimas vontades.
e uma mensagem para você, João, o mensageiro do mar. Uma mensagem que ela escreveu sabendo que, um dia, alguém como você viria. Ela escreveu isso pouco antes de morrer, para ser aberto apenas na presença de quem trouxesse a garrafa. João, com as mãos trêmulas, pegou o pergaminho. O que mais o destino havia reservado para aquele amor proibido? O que Elara esperava que ele fizesse? Com o pergaminho final nas mãos, João sentia o peso de décadas de espera, de um amor que se recusava a ser silenciado pelo tempo. A sala do farol, iluminada pela luz dourada do sol poente, parecia prender a respiração, antecipando a revelação. Miguel, com os olhos marejados, incentivou João a abrir o testamento de Elara. O pescador, que jamais imaginara ser parte de uma trama tão intrincada, desfez o lacre de cera, revelando uma caligrafia agora mais trêmula, mas ainda inconfundível. Elara, mesmo em seus últimos dias, escrevera com a mesma paixão que a consumira em 1945. A carta final de Elara era um epitáfio para sua própria vida, e uma ponte para o futuro. Ela agradecia ao mensageiro, João, por ter encontrado a garrafa e por ter tido a curiosidade e o coração para seguir as pistas. Ela explicava que, ao longo dos anos, sua dor pela perda de Thomas se transformará em uma compreensão mais profunda do amor. Ela percebera que o reencontro não precisava ser físico, mas sim uma fusão de suas almas, uma perpetuação de sua paixão através das ações e do legado. Meu querido mensageiro, as palavras de Elara ecoavam na mente de João. Se você está lendo isto, significa que o nosso amor não foi em vão. Thomas e eu juramos que estaríamos juntos, e eu dediquei minha vida a fazer com que nossa história, nosso espírito, vivesse. O túmulo vazio ao lado de Thomas não é para o meu corpo. É para as minhas memórias, para os meus segredos, para tudo que eu não pude dizer ao mundo, mas que guardei em meu coração por Thomas. E agora, você, o guardião da garrafa, é quem irá completar essa promessa. João olhou para Miguel, aturdido. Miguel sorriu suavemente. Elara passou sua vida construindo um legado de amor e ajuda para a comunidade. Ela me ensinou que o verdadeiro tesouro não são as posses, mas a compaixão. E que a redenção para o amor proibido dele seria encontrada na perpetuação desse amor por meio de ações que tocassem outras vidas. A mensagem de humildade e amor de Elara era poderosa. A carta continuava com as instruções de Elara. Ela havia guardado, durante toda a sua vida, um pequeno relicário com uma foto de Thomas, uma mecha de cabelo dele e um anel que ele havia dado a ela antes de partir para a guerra. Sua última vontade era que esses objetos, símbolos de seu amor proibido, fossem finalmente depositados no túmulo vazio ao lado de Thomas. Mas havia mais. E você, meu querido mensageiro, a carta de Elara concluía, que foi guiado pelo mar até nossa história, peço que aceite um último encargo. Minha fortuna restante, que não foi para a caridade ou para Miguel, é para você. Use-a para continuar o legado do amor. Use-a para cuidar do mar, que foi nosso confidente e nosso arauto. E encontre seu próprio amor, ou reavive um amor perdido, e viva-o plenamente, sem medo de proibições. Pois o maior arrependimento não é amar demais, mas não amar o suficiente. João estava em choque. A riqueza, a humildade de um legado, a responsabilidade. Elara não apenas havia contado uma história, ela havia escrito um novo capítulo para a vida dele. O final inesperado da riqueza material era uma forma de poesia, onde a fortuna não era para o luxo, mas para a continuação de um amor que transcendeu a vida. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A proposta de Elara, um testamento de amor e generosidade que cruzava o tempo, era avassaladora. João, o pescador humilde que vivia da subsistência, de repente se encontrava no centro de uma fortuna, não para seu próprio enriquecimento, mas como um guardião de um legado. O contraste entre sua vida simples e o peso da herança era imenso, mas a justificação era clara. Elara queria que o amor continuasse, que a bondade se propagasse. A repentina riqueza, para João, não significava arrogância, mas sim responsabilidade. Miguel explicou que Elara havia sido meticulosa em seus arranjos. Havia um fundo fiduciário, administrado por um advogado de confiança, que seria ativado assim que a garrafa fosse encontrada e o mensageiro identificado.
A parte do testamento que João acabará de ler era a chave para tudo. A redenção de Elara não estava apenas em sua própria vida de caridade, mas em garantir que sua paixão e seu propósito continuassem, encontrando seu reencontro na vida e nas ações dos outros. Naquele mesmo dia, João e Miguel foram ao cemitério. O sol do fim da tarde lançava longas sombras sobre as lápides, criando um clima de reverência e paz. Com cuidado, Miguel retirou a terra do túmulo vazio ao lado de Thomas. Era uma cova rasa, preparada há muito tempo, aguardando este momento. João, com as mãos ainda trêmulas, depositou o pequeno relicário que Miguel lhe entregará. Dentro, a foto desbotada de um jovem Thomas, o anel simples, a mecha de cabelo escuro. Símbolos de um amor que desafiara o tempo e a proibição. Enquanto João depositava os objetos, Miguel leu em voz baixa um trecho da carta original de Elara, as palavras de juramento e esperança, como um eco através das décadas. Se esta garrafa um dia chegar às tuas mãos, saibas que o meu amor por ti é maior que qualquer distância, qualquer proibição. E a promessa dela, ali, sendo cumprida de uma forma tão poética. O ato de João era a concretização de um amor proibido de 1945, um amor que agora encontrava seu desfecho. Aquele momento foi a epítome da redenção. Elara não se desesperou, ela encontrou uma maneira de fazer com que seu amor e sua esperança vivessem. Seu arrependimento por não ter podido estar com Thomas se transformou em uma vida de generosidade, finalmente, em um legado que transcendia a própria existência. A poeticidade da justiça se revelava, o amor, outrora escondido e proibido, agora era celebrado e perpetuado por um estranho, um mensageiro do mar. João sentiu uma emoção profunda. Não era apenas tristeza, mas uma sensação de completude, de propósito. Sua vida solitária, que parecia estagnada, agora estava intrinsecamente ligada à história de um amor épico. A humildade de Elara, sua capacidade de transformar a dor em bondade, era uma lição que João jamais esqueceria. Ele sabia que não poderia simplesmente aceitar a fortuna para si, ele precisava honrar a intenção de Elara. Comenta aqui qual parte mais te tocou. Nos dias que se seguiram, João e Miguel passaram horas conversando, tecendo os fios da história de Elara e Thomas. Miguel, agora livre do peso do segredo, revelou todos os detalhes que sua tia lhe contará ao longo dos anos, completando a narrativa. João, por sua vez, compartilhava suas próprias reflexões, as lições que a história lhe havia ensinado sobre amor, perda e a capacidade de superação. A amizade entre o velho pescador e o capitão aposentado floresceu, selada pela missão de honrar a memória de Elara. João, com a ajuda de Miguel e do advogado, começou a planejar como usaria a fortuna de Elara. Não havia nele um pingo de arrogância ou desejo de ostentação. Sua humildade permaneceu intacta. Ele se lembrava das palavras de Elara sobre cuidar do mar e encontrar o amor. Ele decidiu que a maior parte da fortuna seria destinada à criação de uma fundação, batizada de Fundo Elara e Thomas, dedicada à proteção ambiental dos oceanos e ao apoio a comunidades pesqueiras carentes. Era a forma mais pura de poeticidade, transformar um amor proibido em um legado de proteção e esperança. Ele também cumpriu a segunda parte da vontade de Elara, a de encontrar seu próprio amor, ou reavivar um amor perdido. João nunca havia se casado, mas na juventude, houve uma mulher, Ana, que ele amara profundamente. As circunstâncias da vida e a timidez o haviam afastado dela. A história de Elara o inspirou a não deixar que o arrependimento o consumisse. Ele a procurou. Ana, também idosa, vivia em uma cidade vizinha, viúva e tão solitária quanto ele. O reencontro foi emocionante, um delicado reavivar de uma chama que parecia extinta. A redenção de João não era apenas em relação a Elara, mas a si mesmo. O contraste entre a vida de opulência que Elara poderia ter tido e a vida de serviço que ela escolheu era um testemunho da força de seu caráter. A fortuna, em vez de ser um símbolo de poder e distinção social, tornou-se um instrumento de cura e de continuidade do amor. A história de Elara e Thomas, que começou como um lamento de amor proibido, se transformou em um hino à resiliência humana e à capacidade do amor de transcender todas as barreiras. A fundação se tornou uma realidade. João, com o apoio de Miguel, dedicou seus últimos anos a supervisionar seus projetos. Ele sentia a presença de Elara e Thomas em cada ato de bondade,
em cada gota de água limpa, em cada família ajudada. O mar, que outrora era o depositário de um segredo, agora era o palco de um legado. O Amor Proibido de 1945 havia se concretizado, não como um romance individual, mas como uma força coletiva de bem. A mensagem de humildade, amor e superação se tornou o lema da vida de João. Ele havia começado como um simples pescador, mas se tornou o guardião de uma história extraordinária, um herdeiro de um amor que se recusava a morrer. Ele ensinou à comunidade que a verdadeira riqueza não estava no que se acumulava, mas no que se dava. E que, por vezes, os maiores tesouros não vêm em arcas, mas em garrafas flutuando no mar. Se quiser mais histórias assim, se inscreve agora no canal. A Fundação Elar e Thomas prosperou sob a liderança de João e Miguel. Seus projetos de limpeza de praias, apoio a pescadores artesanais e educação ambiental floresceram, espalhando a mensagem de um amor que se transformou em legado. João, que antes era uma figura quase anônima, tornou-se um respeitado líder comunitário, um símbolo vivo da capacidade de um homem comum de fazer a diferença. Sua paixão e sua humildade eram contagiantes. Ele visitava escolas, compartilhava a história da garrafa e o propósito da fundação, inspirando jovens e idosos. O reencontro de João com Ana também floresceu. Eles encontraram um amor tranquilo e maduro, uma segunda chance que a história de Elar havia lhes presenteado. Passavam os dias juntos, caminhando pela praia, assistindo ao pôr do sol, e João, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho. A solidão, que o definirá por tanto tempo, fora substituída pela alegria de uma companhia e pela plenitude de um propósito. A vida, para ele, havia se tornado um poema de redenção. A história de Elar e Thomas, que começou como um lamento em uma garrafa, agora era celebrada. Não mais um segredo proibido, mas um testemunho da força do amor e da capacidade humana de transformar a tragédia em triunfo. As gerações mais jovens aprendiam sobre a mulher que desafiou as convenções sociais e que, mesmo após a perda de seu amado, encontrou uma forma de manter seu espírito vivo. A arrogância da sociedade de 1945, que tentou sufocar o amor deles, foi superada pela humildade e pela perseverança de Elara. A poeticidade da justiça era evidente. A família de Elara, que outrora rejeitou, agora via seu nome associado a uma causa nobre e a um legado de bondade. O pai, que morreu anos antes, talvez tivesse encontrado sua própria redenção ao ver a filha construir algo tão significativo. Elara não precisou de um casamento arranjado para deixar sua marca no mundo, ela deixou um legado de amor que ultrapassou qualquer fortuna material. João e Miguel, como guardiões dessa história, sentiam um orgulho silencioso. Eles eram os elos, as pontes entre o passado e o presente, garantindo que a chama daquele amor proibido continuasse a iluminar o caminho para muitos. A transformação de João, de um homem resignado a um homem cheio de vida e propósito, era a prova viva do poder de uma história. Ele não era Thomas, mas era o veículo através do qual o amor de Thomas e Elara finalmente se concretizou, transcendendo a vida e a morte. As praias, antes manchadas de lixo, agora eram mais limpas. As famílias de pescadores, antes esquecidas, recebiam apoio e esperança. O legado de Elara, um testamento de seu amor por Thomas e sua capacidade de superação, vivia em cada ato de bondade. A garrafa que o mar entregou a João não continha apenas um segredo, mas o projeto de um futuro. Se essa história te inspirou, comenta aqui suas reflexões. Os anos se passaram, e a brisa salgada da costa continuou a sussurrar as histórias de Elara e Thomas. A fundação, um farol de esperança e sustentabilidade, perpetuava o nome dos amantes. João, agora um ancião respeitado, observava o oceano de sua cabana reformada, com Ana ao seu lado. Seus olhos, antes cansados, brilhavam com uma serenidade que a vida, em sua plenitude, lhe havia concedido. A garrafa vazia, o ponto de partida de toda aquela epopeia, jazia em um lugar de honra na sala, um lembrete constante de que o destino, às vezes, se esconde nos objetos mais improváveis. A mensagem de Elara sobre humildade, amor e superação havia se enraizado profundamente na comunidade e na vida de João. Ele aprenderá que o verdadeiro amor não se mede pela ausência de obstáculos, mas pela força com que se enfrenta cada proibição.
A arrogância da família de Elara, que tentou sufocar uma paixão, se dissolveu na face da generosidade e da resiliência dela. A redenção não veio na forma de um retorno milagroso de Thomas, mas na transformação da dor em um legado duradouro de compaixão e cuidado. João e Miguel, juntos, mantiveram a promessa de Elara. Todos os anos, eles visitavam o cemitério, observando a lápide de Thomas e o túmulo agora completo ao lado, onde os objetos de Elara repousavam, selando o reencontro simbólico de suas almas. A cada visita, sentiam a presença daqueles que, por meio de uma garrafa no mar, haviam ensinado ao mundo que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma. A história se tornou uma lenda, um conto sussurrado pelas mães aos filhos, pelos pescadores nas noites estreladas. Falavam da jovem de coração ardente, do rapaz do mar, da garrafa que viajou no tempo e do pescador que, sem saber, se tornou o arauto de um destino. Falavam da humildade de Elara em aceitar a perda e da sua grandeza em transformar essa perda em um rio de bondade que nutria a todos. João, em seus últimos anos, continuou a cuidar do mar, sua velha paixão. Ele via em cada onda, em cada gaivota, um eco da vida, um lembrete de que a existência é um ciclo constante de perdas e renascimentos. A garrafa, a carta, o amor proibido de 1945, tudo se concretizou em uma tapeçaria rica e vibrante, tecida pela mão invisível do destino e pela coragem dos corações. Sua vida, antes uma jangada à deriva, agora era um navio que, finalmente, havia encontrado seu porto seguro. E no silêncio da alma, a verdade sempre aparece, porque às vezes, o amor vence onde o orgulho destrói. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se quiser mais histórias assim, se inscreve agora no canal. O mar nunca devolve o que rouba. Exceto memórias. Naquele amanhecer de névoa salgada, quando o sol ainda lutava para atingir o horizonte de dourado, João, com as mãos calejadas pela vida e o olhar perdido nas ondulações que conhecia como a palma da sua mão, encontrava-se em sua rotina quase ritualística. Não havia luxo em sua existência à beira-mar, apenas a áspera beleza da sobrevivência, uma dignidade silenciosa que o tempo havia lapidado em seu semblante. O pequeno barco de pesca, a Esperança, balançava suavemente, um eco de seus próprios sonhos há muito tempo naufragados. A vida de João era um mosaico de dias iguais, cada um dedicado à labuta, à busca do sustento que o oceano, caprichoso, ora oferecia, ora negava. A solidão era sua companheira mais constante, um véu diário que cobria os seus dias, pontuado apenas pelo chiado das gaivotas e o murmúrio incessante das ondas. Foi então, flutuando como um espectro de um passado distante, que a garrafa surgiu. Não era uma das centenas de lixo plástico que, por vezes, manchavam a pureza da água. Esta era antiga, de um vidro espesso e esverdeado, incrustada de cracas e algas, um pequeno mundo em miniatura que havia resistido ao tempo e às marés. Os raios da aurora, finalmente vitoriosos, beijavam-na com um brilho misterioso. João, movido por uma curiosidade que raramente perturbava sua rotina apática, estendeu a mão. Era pesada, fria, e dentro, distintamente visível, havia um pergaminho amarelado, enrolado com a precisão de quem confiava um segredo ao abismo azul. Com um misto de cautela e pressa, ele quebrou o lacre de cera endurecida, sentindo a adrenalina rara de um explorador. O cheiro de papel antigo e sal marinho subiu, inebriante. Desenrolou o pergaminho com as mãos trêmulas, revelando uma caligrafia elegante, quase perdida no tempo, mas ainda legível. A data, no topo, saltou-lhe aos olhos como um grito abafado, 1945. Guerra. O mundo em pedaços. E as primeiras palavras. Meu amado Thomas, se esta garrafa um dia chegar às tuas mãos, saibas que o meu amor por ti é maior que qualquer distância, qualquer proibição. O contraste era brutal. A vida simples e desapaixonada de João versus a intensidade ardente e desesperada que aquelas linhas emanavam. Elara, assim se chamava a remetente, parecia existir num universo paralelo, um palco de paixões proibidas e escolhas impossíveis. Ela falava de um amor que desafiava convenções sociais, da dor da separação iminente, da esperança vã de um reencontro. As famílias nunca entenderão. Meu pai me prometeu a outro. Mas meu coração é teu, e só teu. João,
que nunca havia conhecido um amor assim, sentia-se um intruso, mas também um guardião de uma história que exigia ser ouvida. A humildade de sua própria vida parecia coar a tragédia daquele amor, talvez tão humilde em suas origens quanto ele próprio. A carta descrevia encontros secretos à luz da lua, juras sussurradas em meio ao ruído das ondas, promessas gravadas na areia que o mar sempre apagava, mas que em seus corações, Elara acreditava, permaneceriam eternas. Ela mencionava um último adeus iminente, Thomas partindo para o desconhecido, para a guerra que engolia vidas e esperanças. A urgência da escrita, a tinta que parecia borrada por lágrimas, a fazia viva diante de João. A riqueza de sentimentos era avassaladora, uma opulência emocional que a vida de João, em sua aridez, jamais havia ofertado. Ele sentia o peso daquele segredo nas suas mãos, um tesouro que o mar, caprichosamente, lhe entregará. Aquela garrafa não era apenas um pedaço de vidro, era uma cápsula do tempo, um grito de amor atravessando décadas. Comenta aqui o que você faria nessa situação. A cada linha lida, a história de Elara e Thomas desdobrava-se diante dos olhos de João como um filme mudo de paixão e desespero. Elara, a filha de um abastado armador de navios, e Thomas, um jovem de origem humilde, talvez um marinheiro, um operário do porto, cujos olhos tinham a cor do mar e cujo sorriso era sua única fortuna. O abismo social entre eles era tão profundo quanto o oceano que agora guardava seus segredos. O pai de Elara, um homem de posses e orgulho inflexível, via Thomas não como um homem, mas como uma mancha na reputação de sua família, uma ameaça ao seu plano meticuloso de casar a filha com um herdeiro de um império industrial vizinho, consolidando assim sua fortuna e status. O desprezo do patriarca por qualquer um que não pertencesse ao seu círculo era palpável, quase se podia sentir o peso de sua arrogância nas entrelinhas da carta. Elara escrevia sobre a dor dos olhares furtivos, dos toques roubados na penumbra dos jardins da mansão de sua família, dos beijos apressados sob o manto estrelado, sempre com medo constante de serem descobertos. A carta era um lamento, uma súplica, uma declaração de que, para ela, a riqueza material não significava nada sem o amor de Thomas. Ele pode me dar ouro, mas tu me dás a liberdade da alma. Ele pode me dar um nome, mas tu me dás um coração. Era a humildade do amor de Thomas que aprendia, a simplicidade de seus gestos, a profundidade de seu olhar, que contrastavam com a frieza calculista do mundo ao seu redor. A proibição era o oxigênio que alimentava a chama daquele amor, tornando-o ainda mais vívido, ainda mais impossível. João sentiu um nó na garganta. Ele, que nunca havia sentido a fúria de um amor assim, agora era testemunha de sua intensidade. As palavras de Elara eram um testamento à força do espírito humano, à capacidade de amar contra todas as adversidades. Ela descrevia a última noite que passaram juntos, os sussurros de esperança contra o pano de fundo sombrio da guerra. Thomas, um jovem alistado, a partida iminente, a incerteza do retorno. Ele prometeu voltar. Eu prometi esperar. Mas o tempo é um tirano e a guerra, um monstro. A dor de Elara era tão real que parecia saltar das páginas, uma ferida antiga que agora se abria novamente para João. A carta continuava, revelando a audácia do casal. Eles haviam planejado uma fuga, um último e desesperado ato de rebeldia antes que Thomas fosse para a frente de batalha. O plano, encontrar-se à meia-noite, na velha ponte de pedra sobre o rio que separava a cidade abastada dos bairros mais modestos, o simbólico limiar entre seus mundos. De lá, fugiriam para um pequeno vilarejo costeiro, onde Thomas tinha um amigo pescador que os ajudaria a se esconder, pelo menos por um tempo. A esperança era tênue, quase um sopro, mas era tudo o que tinham. A carta terminava com Elara implorando a Thomas que a encontrasse lá, a promessa de que ela o esperaria, não importa o que acontecesse. Se não te encontrar, a garrafa será a minha mensagem ao mar, a minha última prece, a minha eterna espera. Se esta carta chegar até ti, meu amor, então sabes que estou lá, esperando, ainda que as estrelas se apaguem. João olhou para a carta, para a caligrafia que se tornava mais trêmula à medida que o desespero de Elara aumentava. A garrafa. Aquela garrafa não era apenas uma mensagem, era um ato de fé, uma cápsula do tempo lançada na esperança de que o mar, em sua infinita sabedoria, entregasse o recado ao seu destino. A garrafa havia sido encontrada por ele, João, décadas depois. O
que teria acontecido na ponte de pedra? Teriam eles se encontrado? Ou a proibição, a arrogância da família de Elara e a sombra da guerra teriam vencido? A história estava ali, incompleta, uma ponte suspensa sobre um abismo de tempo. Você acha que ele merecia isso? A mente de João, antes pacata e focada apenas nas redes e nas marés, agora fervilhava com a urgência daquele amor proibido. A garrafa, a carta, tudo parecia um chamado, um destino. A simplicidade de sua cabana, onde a vida seguia um ritmo inalterável, contrastava com a riqueza dramática da história que se desenrolava. Elara, uma alma presa em uma gaiola dourada, ansiava pela liberdade que Thomas, com sua aparente pobreza material, oferecia em abundância. A dor e a beleza daquele contraste moral eram um soco no estômago de João, que sempre acreditara que a vida era mais sobre sobreviver do que sobreviver intensamente. Ele leu a carta de novo, e de novo, cada palavra ressoando em seu peito. A menção à ponte de pedra, ao vilarejo costeiro, detalhes geográficos que ainda poderiam existir. A possibilidade de que aquele amor, outrora tão vívido, pudesse ter encontrado um fim trágico ou, quem sabe, um milagre, o impulsionava. João sentia-se um arqueólogo de emoções, desenterrando a história de vidas que nunca conheceu, mas que agora pareciam mais reais do que a sua própria. O contempt que a família de Elara tinha por Thomas era um tema recorrente na carta, um obstáculo tão intransponível quanto o oceano. Mas a fé de Elara na redenção, no poder do amor para superar tudo, era inspiradora. Elara havia descrito em detalhes a opulência de sua casa, os bailes, as expectativas sociais. Um mundo de fausto e artifício, onde as aparências valiam mais do que os corações. Ela se sentia sufocada, uma prisioneira do próprio nome, ansiando por uma vida simples, autêntica, ao lado do homem que amava. Thomas, por outro lado, era a personificação da liberdade, da verdade. Sua pobreza era sua força, sua humildade, seu maior tesouro. Ele não tinha nada a perder, exceto Elara. E ela tinha tudo a perder, exceto Thomas. A dualidade era gritante, um espelho da própria sociedade da época, onde o status era rei e o sentimento, um mero capricho. João, um homem de poucos recursos, mas com um coração enorme e uma alma sensível, sentiu uma profunda empatia por Elara e Thomas. Ele imaginou Thomas, jovem, corajoso, talvez um pouco ingênuo, mas com uma convicção inabalável. E Elara, uma jovem mulher de fibra, disposta a arriscar tudo por um amor que a sociedade classificava como proibido. A fluidez da narrativa de Elara na carta era tão envolvente que João podia quase ouvir sua voz, ver seus olhos cheios de lágrimas e esperança. A garrafa era mais do que uma mensagem, era um grito de socorro, uma súplica que atravessara décadas. Ele passou o resto do dia na cabana, com a carta estendida sobre a mesa rústica, os olhos fixos nas palavras, a mente navegando por aquele passado distante. O sol se pôs, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, mas João mal notou. Ele estava imerso em 1945, na Ponte de Pedra, na expectativa de um encontro que talvez nunca tivesse acontecido. A solidão de sua própria vida parecia se dissipar diante da intensidade daquela história. Ele se perguntava o que faria em uma situação assim, onde o amor se chocava contra um muro de preconceito e poder. Se essa história já te prendeu, continua comigo. A noite caiu sobre a costa, e a luz fraca de uma única lâmpada querosene iluminava o rosto pensativo de João, projetando sombras dançantes na pequena cabana. Ele sentia o peso de uma responsabilidade inesperada. Aquela carta não era apenas um pedaço de papel antigo, era um legado, uma promessa que, por algum desígnio do destino, havia caído em suas mãos. A proibição do amor de Elara e Thomas era um eco da própria rigidez da sociedade, que João, em sua humildade, sempre observara de longe. Ele via o mundo dos ricos como um lugar de regras incompreensíveis, onde a felicidade era muitas vezes sacrificada em nome da conveniência e do status. Elara, presa naquela teia, era a prova viva da futilidade da riqueza sem amor. A carta detalhava a angústia de Elara ao se despedir de sua casa naquela noite fatídica. A frieza de seus pais, que já haviam preparado seu futuro sem consultá-la, era um contraste chocante com a paixão ardente que ela nutria por Thomas.
Ela descrevia os murmúrios das criadas, os olhares de desaprovação, a certeza de que estava prestes a cometer o maior pecado de sua vida social, mas o maior acerto de seu coração. Ela não sentia arrependimento, apenas uma determinação férrea de encontrar Thomas, de desafiar o destino cruel que a esperava. A força de sua convicção era uma inspiração, uma chama que, mesmo através das décadas, ainda podia aquecer a alma. João imaginava a jovem Elara, talvez com um pequeno embrulho, saindo furtivamente pela porta dos fundos da mansão, sob o manto da escuridão. O coração batendo forte, o medo misturado à esperança. A jornada até a ponte de pedra, o lugar da promessa, do futuro incerto. Ele podia quase sentir a brisa noturna em seu rosto, ouvir o som distante das ondas, o silêncio premonitório daquela noite de 1945. A narrativa de Elara era tão viva que ele se sentia transportado para aquele momento crucial. O contraste entre a solidão de João em sua cabana e a turbulência emocional de Elara era marcante, fazendo-o refletir sobre o que realmente significava estar vivo, amar e lutar. A carta continuava com a descrição da chegada de Elara à ponte. A escuridão era quase total, apenas a luz bruxuleante da lua se esforçando para perfurar as nuvens. O vento gelado, o rio correndo rápido sob seus pés. Ela esperou. Minutos que se transformaram em uma eternidade. A cada sombra, a cada ruído, a esperança acendia e se apagava. Thomas não apareceu. A dor da espera, do desapontamento, da incerteza, estava gravada em cada sílaba. Meu coração se partiu 1 milhão de vezes naquela ponte. Onde estarias tu, meu amor? Terias esquecido? Ou o destino teria sido ainda mais cruel? A humildade da esperança de Elara colidia com a arrogância da ausência de Thomas. Algo havia acontecido. Ela esperou até o amanhecer, com o coração em frangalhos, o sonho em pedaços. A promessa de seu pai, de um casamento arranjado, agora pairava como uma sentença. A garrafa era a última cartada de Elara, a última tentativa de alcançar Thomas, de fazer com que ele soubesse que ela esteve lá, que ela esperou. A carta terminava com uma nota de desespero e resignação: se esta garrafa não te alcançar, Thomas, então saibas que levei o nosso amor comigo, para onde quer que eu vá. E que a minha espera será eterna. Eu te amo, Elara. João sentiu uma dor aguda, quase pessoal. A história daquele amor parecia condenada a permanecer um lamento solitário no mar. O que você faria no lugar dela? A garrafa, agora vazia de seu segredo, jazia sobre a mesa de João como um artefato sagrado. O pescador, com o coração apertado por décadas de um amor que não era seu, decidiu que a história de Elara e Thomas não poderia terminar ali, esquecida nas profundezas do tempo. A busca por respostas tornou-se sua nova missão, um propósito que o tirava da apatia diária. Ele revisou cada palavra da carta, procurando por pistas, por algum detalhe que pudesse conectá-lo ao presente. A menção ao vilarejo costeiro onde Thomas tinha um amigo pescador, a velha ponte de pedra sobre o rio que separava a cidade. Esses eram os únicos pontos de partida, tênues como fios de teia. João começou sua peregrinação. Visitou a biblioteca municipal, um lugar empoeirado e esquecido, mas onde o passado podia ser desenterrado. Folheou mapas antigos da região, procurando a ponte, o vilarejo. O contraste entre a sua vida simples e o luxo das mansões que outrora existiam, conforme Elara descrevera, era gritante. A cidade havia crescido, mudado, mas algumas estruturas permaneciam. A velha ponte de pedra, de fato, existia, embora agora fosse parte de uma estrada movimentada, suas marcas antigas quase apagadas pelo asfalto e pelo tempo. O vilarejo costeiro também estava lá, transformado em um pequeno porto turístico, mas com o mesmo nome que João lera em documentos velhos. Ele conversou com os anciãos da comunidade, aqueles cujas memórias eram arquivos vivos do passado. Muitos se lembravam da família do armador, o patriarca rico e sua filha misteriosa que desaparecera abruptamente em 1945, logo após a guerra. Os boatos eram muitos: ela teria fugido para o exterior com um amante, ou teria sido enviada para um internato na Europa para recuperar a honra da família. Ninguém sabia ao certo o que acontecerá, mas a história da jovem Elara, com sua beleza e seu espírito rebelde, ainda vivia nas lendas locais.
A ausência de redenção para o amor proibido era um fantasma que assombrava a memória coletiva. João sentia-se cada vez mais envolvido, quase um detetive do coração. A paixão de Elara e Thomas, a arrogância da sociedade que os separara, a humildade de seu amor que desafiava tudo isso o impulsionava. Ele visitou o antigo porto, onde Thomas poderia ter trabalhado. Conheceu velhos marinheiros que se lembravam dos jovens que foram para a guerra, muitos dos quais nunca retornaram. O nome Thomas era comum, tornando a busca ainda mais difícil. Mas João não desistia. Ele via a garrafa não como um fim, mas como um começo, a primeira pista em uma caçada por um final feliz, ou ao menos, por um desfecho digno daquele amor. A busca o levou a um cemitério antigo, quase esquecido, onde lápides cobertas de musgo contavam histórias de vidas perdidas. Entre as sepulturas, encontrou um túmulo sem adornos, apenas uma simples pedra com uma inscrição: Thomas, de 1920 a 1945. Partiu para o mar, mas seu espírito permanece na terra. O coração de João afundou. Thomas nunca havia retornado. A guerra o havia levado. Elara esperou em vão. Seria esse o trágico fim da história? A ausência de Thomas na ponte era explicada. Mas então, uma senhora idosa, que cuidava das flores do cemitério, aproximou-se de João, notando seu olhar fixo na lápide. Ah, o pobre Thomas, ela murmurou, com a voz rouca pelo tempo. Um rapaz tão bom. Sua noiva, Elara, o esperou por anos. Nunca se casou. Dizem que o pai a trancou em casa, depois a mandou para longe. Mas ela voltou. Ela sempre voltava a este túmulo. Até que um dia, ela simplesmente parou. Alguns dizem que ela morreu de desgosto. Outros dizem que ela foi embora para sempre, jurando que só encontraria paz se o mar devolvesse a mensagem que ela jogou nele. E então, a velha mulher olhou para João com um brilho misterioso nos olhos, e completou: mas o mais estranho é que o túmulo ao lado, este que está vazio, dizem que é para ela. E por um bom motivo. A revelação da velha mulher pairava no ar úmido do cemitério, chocando João em sua busca por um desfecho. Um túmulo vazio, reservado para Elara, ao lado do homem que amou e que a guerra levou. A dor do passado, a tristeza de uma espera interminável, agora tinham uma face, um local de descanso final, ainda que incompleto. A frase, por um bom motivo, ecoava na mente de João. O que significava? A senhora, percebendo a perplexidade do pescador, sorriu enigmaticamente. Elara foi uma mulher de promessas. E o amor dela, uma força da natureza. Aquelas não eram apenas promessas ao Thomas. Eram promessas a si mesma. Ela não parou de vir aqui por morrer de desgosto. Ela parou porque sua promessa, de alguma forma, foi cumprida. João sentiu um arrepio. A história não terminava com a morte de Thomas, nem com o desespero de Elara. Havia algo mais, um capítulo oculto que a garrafa e as lendas locais apenas arranhavam. Ele sentiu que sua missão estava longe de terminar, na verdade, ela apenas começava a se aprofundar. O contraste entre a tristeza da sepultura e a promessa de um final inusitado era o que agora o movia. A humildade daquele lugar de descanso, tão diferente da opulência que Elara havia deixado para trás, era um testemunho silencioso de que o amor, no final, buscava a verdade e a simplicidade. A velha mulher, cujo nome era Maria e que havia passado a vida inteira naquelas redondezas, convidou João para tomar um chá em sua pequena casa, repleta de memórias e odores de ervas secas. Ela contava histórias da Elara jovem, da moça de olhos flamejantes que desafiava o pai, da paixão por Thomas, que era tão evidente quanto proibida. Maria, na época uma jovem criada na mansão da família do armador, havia testemunhado a dor de Elara, a rigidez do pai e a determinação da filha. Depois que Thomas foi para a guerra e não voltou, o pai de Elara arrastou de volta para casa. Tentou forçá-la a aceitar o casamento arranjado. Mas Elara, ela era diferente. Ela não tinha arrogância, apenas uma convicção inabalável. Ela recusou. Disse que seu coração pertencia ao mar e a Thomas. A narrativa de Maria trazia a vida de Elara para o presente, transformando a figura trágica da carta em uma mulher de carne e osso, uma heroína resiliente.
Elara, em vez de se entregar ao desespero, começou uma jornada de transformação silenciosa. Ela não podia estar com Thomas, mas podia honrar seu amor. Ela começou a ajudar as famílias dos pescadores e marinheiros que haviam ido para a guerra e não haviam retornado, ou que haviam ficado feridos. Usando sua herança, ela fundou um pequeno abrigo, um local de acolhimento para viúvas e órfãos do mar, um contraste gritante com a riqueza ociosa que seu pai tanto valorizava. Maria descreveu a mudança em Elara, de uma jovem apaixonada e desesperada para uma mulher de força e compaixão. Ela canalizou sua dor para a ajuda ao próximo, para a construção de um legado de amor e cuidado. A dor da perda de Thomas não a consumiu, pelo contrário, a transformou. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, mas tornou-se mãe de muitos, a protetora daquelas famílias esquecidas. Aos poucos, até mesmo o pai de Elara, um homem que o tempo havia tornado mais quebradiço e menos arrogante, começou a ver a nobreza na atitude de sua filha, um sinal de redenção tardia, mas ainda assim significativo. Se você já está arrepiado, continua comigo. A história de Elara, contada pela velha Maria, era um conto de renascimento. A jovem desesperada que lançara a garrafa ao mar havia se transformado em uma figura de resiliência e compaixão, uma mulher que encontrou um novo propósito na dor. Sua jornada, de uma paixão proibida e uma perda devastadora para uma vida dedicada aos outros, era um testemunho da capacidade humana de superar a adversidade. João ouvia atentamente, a imagem de Elara da carta se fundindo com Elara matriarca, a mãe dos desamparados do mar, como Maria a chamava. O contraste entre a solidão de sua própria vida e a plenitude da vida que Elara havia construído era inspirador. Maria relatou que, ao longo dos anos, Elara havia se tornado uma figura respeitada na comunidade, uma benfeitora cujas ações falavam mais alto do que qualquer fortuna ou sobrenome. Ela havia vendido boa parte de suas joias e propriedades herdadas para financiar o abrigo e ajudar as famílias. A arrogância da alta sociedade, que outrora condenara por seu amor inapropriado, agora via com uma mistura de admiração e incompreensão. A verdadeira riqueza de Elara não estava em seus bens, mas na generosidade de seu espírito, na humildade de seu serviço. Ela nunca se esqueceu de Thomas. Maria continuou, seus olhos marejados de lembranças. Todos os anos, no aniversário da partida dele para a guerra, ela ia à Ponte de Pedra, jogava uma flor ao rio e depois vinha visitar a lápide. E sempre ficava um bom tempo parada, olhando para o túmulo vazio ao lado do de Thomas. Um dia, ela me disse que aquele lugar estava reservado para ela, mas que ela só descansaria lá quando sua promessa fosse cumprida de verdade. E sua promessa não era apenas de esperar. Era de um reencontro. João sentiu um tremor de esperança. Um reencontro? Como? Thomas estava morto. A questão do túmulo vazio ganhava novas camadas de mistério. A transformação de Elara de uma jovem apaixonada em uma mulher forte e independente era um exemplo de superação que transcendia o tempo. Sua dor se convertera em força, seu sofrimento em serviço. A redenção não era apenas para ela, mas para a comunidade inteira que ela havia abraçado. O que você faria no lugar dele? Maria, com um sorriso enigmático, revelou mais um detalhe crucial. Elara tinha uma irmã mais nova, Isabel, que se casou jovem e teve um filho. Este filho, o sobrinho de Elara, era a alegria de sua vida. Ela o educou como se fosse seu próprio, incutindo nele os valores de humildade e amor ao próximo que ela havia aprendido da maneira mais difícil. Ele era sua continuidade, a sua esperança de que o amor verdadeiro nunca morre. Elara confiava a ele seus segredos mais profundos, inclusive o da garrafa e a história de Thomas. A narrativa de Maria sublinhou o contraste moral entre Elara do passado, presa às convenções, e Elara do presente, libertada pela dor e pelo serviço. A sua jornada era uma lição de que o amor, mesmo proibido, podia se manifestar de outras formas, talvez até mais profundas e duradouras. João percebeu que a garrafa não era apenas uma relíquia, mas uma semente. A história de Elara não terminara na tragédia, mas germinara em algo belo e significativo. A pergunta no ar, contudo, ainda era sobre o reencontro. Como a promessa de Elara poderia se concretizar décadas depois de Thomas ter partido? Comenta aqui o que mais te tocou até agora. João, com a mente fervilhando de possibilidades, mal conseguiu dormir naquela noite.
A história de Elara, antes um lamento melancólico, agora se revelava como uma saga de resiliência e um mistério persistente. A imagem da mulher de coração partido que se transformou em uma benfeitora da comunidade, uma figura de humildade e força, impressionava-o profundamente. Ele pensou em sua própria vida, em seus próprios sonhos perdidos, e sentiu uma ponta de vergonha pela sua passividade. Elara havia transformado sua dor em ação, sua espera em serviço. A menção ao sobrinho de Elara, a quem ela confiara seus segredos, era a próxima peça do quebra-cabeça. João perguntou a Maria sobre o paradeiro desse sobrinho. Maria explicou que o rapaz, cujo nome era Miguel, havia crescido sob a influência amorosa e forte de Elara. Ele se tornou um homem de mar, um capitão de navios mercantes, e viajava muito, mas sempre mantinha contato com sua tia e com a comunidade. Ele herdou não só a fortuna de Elara, mas também o seu coração grande. Ele se tornou o guardião de todas as suas memórias, de todas as suas promessas. A busca de João ganhava um novo rumo. A figura de Miguel, o elo perdido entre o passado e o presente, a chave para desvendar o reencontro de Elara e Thomas. O contraste entre a arrogância do pai de Elara, que tentou controlar seu destino, e a humildade de Miguel, que se dedicava a honrar a memória de sua tia, era notável. A linha do tempo se estendia, tecendo a história através de gerações. A transformação de Elara havia plantado uma semente de bondade que floresceu em Miguel. Maria, com um olhar perspicaz, notou a determinação nos olhos de João. Você é como Elara, meu filho. Um buscador de verdades. Ela teria gostado de você. Essas palavras, vindo de alguém que conhecera a lendária Elara, eram um bálsamo para a alma solitária de João. Ele, o humilde pescador, agora se via imerso em uma epopeia de amor e destino, uma redenção que ele próprio, inconscientemente, buscava para sua própria existência. João perguntou a Maria se ela sabia onde Miguel poderia estar. Maria informou que, após se aposentar, Miguel havia se estabelecido em um pequeno vilarejo costeiro não muito longe dali, um lugar de pescadores, isolado e tranquilo, onde ele cuidava de um farol antigo. Um farol. Aquele símbolo de esperança e guia. O cenário parecia perfeitamente alinhado com a história que se desdobrava. O pescador sentiu um novo fôlego. O cansaço das décadas de trabalho duro deu lugar a uma energia revigorante. Ele se despediu de Maria, agradecendo-lhe pela sabedoria e pelas memórias, e prometeu que voltaria com respostas. Sua jornada, que começou com a mera curiosidade de uma garrafa, agora se transformava em uma peregrinação em busca da concretização de um amor que transcendia o tempo. A história de Elara e Thomas não era apenas um romance, era uma lição sobre a capacidade de amar e a força de uma promessa. Ele sabia que precisava encontrar Miguel. João preparou seu pequeno barco, a esperança, mais uma vez, mas desta vez, a esperança era mais concreta, mais palpável. Ele navegou para o norte, em direção ao vilarejo de pescadores que Maria mencionara. As ondas pareciam sussurrar os nomes de Elara e Thomas, guiando-o. O mar, que outrora parecia apenas um provedor de sustento, agora se revelava um guardião de segredos, um cúmplice do destino. Ele sentia que estava se aproximando do clímax daquela história, da resposta para o mistério do túmulo vazio e do reencontro. Será que o amor proibido de 1945 realmente poderia ter se concretizado? A viagem de João foi pontuada por uma antecipação febril. A cada milha náutica, a história de Elara e Thomas se tornava mais tangível. A solidão do mar, que antes era sua companheira, agora era um pano de fundo para a complexidade emocional de um amor que se recusava a ser esquecido. O contraste entre a desilusão inicial com a morte de Thomas e a nova esperança despertada pela figura de Miguel era como o nascer do sol após uma noite escura. A jornada, de um simples achado de garrafa a uma busca por redenção amorosa, estava transformando João. Ele chegou ao vilarejo, um lugar pitoresco onde as casas coloridas se agarravam à encosta e o cheiro de peixe fresco se misturava ao sal. O farol, imponente e antigo, erguia-se no ponto mais alto, um vigia silencioso do oceano. João perguntou por Miguel e foi prontamente direcionado. Todos conheciam o capitão Miguel, o velho lobo do mar que vivia no farol, um homem de poucas palavras, mas de um coração conhecido por sua gentileza, herdada, sem dúvida, de sua tia Lara.
Ao subir a trilha íngreme até o farol, João sentiu um misto de nervosismo e excitação. Estava prestes a se deparar com o guardião de um segredo de décadas, a voz do passado que poderia finalmente revelar o destino daquele amor proibido. A vista do farol era deslumbrante, o mar se estendendo infinitamente, as ondas quebrando com um ritmo constante. No topo, um homem de cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes, tal qual João imaginava Thomas, estava sentado em um banco de madeira, observando o horizonte. Era Miguel. A conversa começou cautelosamente. João explicou como havia encontrado a garrafa e a carta, sentindo-se um tanto deslocado ao se apresentar como mensageiro de um amor que atravessara o tempo. Miguel, a princípio, ouviu com uma serenidade quase inabalável, como se estivesse acostumado com a forma como o passado, por vezes, emergia. Mas quando João entregou-lhe a carta original, amarelada e frágil, as mãos de Miguel tremeram. Seus olhos percorreram as linhas da caligrafia de Elara, e João viu uma emoção profunda emergir em seu semblante. Minha tia, Elara, Miguel murmurou, a voz embargada. Ela me contou tudo. A história da garrafa, do amor com Thomas, da promessa. Ela nunca desistiu. Ele se levantou e conduziu João para dentro do farol, um espaço aconchegante repleto de livros, mapas antigos e, surpreendentemente, uma coleção de conchas e garrafas de vidro de diferentes tamanhos. A atmosfera era de um santuário para memórias, um refúgio para o tempo. Miguel começou a contar a parte da história que Elara lhe confiara, os segredos guardados por décadas. A transformação de Elara após a perda de Thomas foi um processo de dor e renascimento. Ela canalizou sua energia para os necessitados, mas nunca esqueceu sua promessa de reencontro. Minha tia tinha uma fé inabalável. Ela dizia que se o mar levasse a mensagem, o mar traria a resposta. A fluidez da narração de Miguel era como a de um contador de histórias nato, e João sentia-se mais uma vez transportado para o passado. A humildade de Elara em aceitar o seu destino, mas não a sua derrota, era um legado que Miguel carregava com orgulho. Qual é a sua aposta para o final dessa história? Miguel revelou os detalhes mais íntimos do plano de Elara, um testamento à sua fé inabalável e ao seu amor eterno. Aos poucos, João compreendeu o verdadeiro significado por trás daquele túmulo vazio e da promessa de reencontro. A história, longe de ser apenas uma tragédia de amor perdido, era um épico de resiliência e de uma inteligência emocional que superava a dor da perda. A figura de Elara crescia em sua mente, tornando-se mais do que uma mulher apaixonada, uma estrategista do coração. O contraste entre a simplicidade da garrafa e a complexidade do plano era fascinante. Minha tia, ao longo dos anos, Miguel explicou, com a voz embargada de emoção, percebeu que Thomas não voltaria da guerra. Mas ela se recusava a aceitar a derrota de seu amor. Ela havia jurado que se reencontrariam. E ela encontrou uma maneira. Uma maneira que transcende a vida e a morte. Ele fez uma pausa, os olhos fixos na linha do horizonte, como se estivesse procurando por algo que só ele podia ver. Elara, sabendo da impossibilidade de um retorno físico, dedicou sua vida a preservar a memória de Thomas e a ajudar os outros, mas sua mente sempre buscou a concretização daquela promessa. Ela havia feito um pacto consigo mesma, se a garrafa que ela lançou ao mar fosse encontrada e sua mensagem lida, e se o leitor, de alguma forma, fosse movido a procurar por respostas, ela consideraria isso um sinal. Um sinal de que Thomas, de alguma maneira, havia enviado seu mensageiro. E ela me confiou essa missão, João Miguel continuou, seu olhar voltando-se para o pescador. Ela me disse para esperar. Para esperar por alguém que, um dia, apareceria com uma garrafa e uma carta amarelada. E quando esse dia chegasse, eu deveria cumprir a última parte de sua promessa. Uma promessa que ela manteve em segredo de todos, exceto de mim. A transformação da dor em uma esperança tão grandiosa era um testemunho da força de Elara. A humildade de Elara, que poderia ter se lamentado e se entregado ao destino, em vez disso a impulsionou a criar um legado de amor e uma ponte para o futuro. Sua busca por redenção não era egoísta, mas altruísta, envolvendo a comunidade, agora, João. O destino, tão cruel em 1945, parecia estar tecendo uma nova tapeçaria de esperança através das décadas. A garrafa que João encontrou não era um fim, mas um meio.
minha tia Miguel revelou, sua voz quase um sussurro, faleceu há apenas 5 anos, em paz, aos 98 anos. Ela viveu uma vida plena, dedicada, mas sempre com a esperança de que um dia essa garrafa fosse encontrada. E ela me deixou instruções muito específicas para quando esse dia chegasse. O túmulo vazio ao lado do de Thomas era a parte mais importante de sua promessa. João sentiu o coração disparar. Qual seria essa última parte? O que Elara havia planejado, que se estendia além da vida? Miguel, notando a ansiedade de João, foi até um estante e pegou uma pequena caixa de madeira escura, entalhada. Ao abri-la, revelou outro pergaminho, este selado com o mesmo tipo de cera que a garrafa de Elara. Este, Miguel disse, os olhos brilhando com uma emoção profunda, é o testamento final de Elara. Suas últimas vontades. E uma mensagem para você, João, o mensageiro do mar. Uma mensagem que ela escreveu sabendo que, um dia, alguém como você viria. Ela escreveu isso pouco antes de morrer, para ser aberto apenas na presença de quem trouxesse a garrafa. João, com as mãos trêmulas, pegou o pergaminho. O que mais o destino havia reservado para aquele amor proibido? O que Elara esperava que ele fizesse? Com o pergaminho final nas mãos, João sentia o peso de décadas de espera, de um amor que se recusava a ser silenciado pelo tempo. A sala do farol, iluminada pela luz dourada do sol poente, parecia prender a respiração, antecipando a revelação. Miguel, com os olhos marejados, incentivou João a abrir o testamento de Elara. O pescador, que jamais imaginara ser parte de uma trama tão intrincada, desfez o lacre de cera, revelando uma caligrafia agora mais trêmula, mas ainda inconfundível. Elara, mesmo em seus últimos dias, escrevera com a mesma paixão que a consumira em 1945. A carta final de Elara era um epitáfio para sua própria vida, e uma ponte para o futuro. Ela agradecia ao mensageiro, João, por ter encontrado a garrafa e por ter tido a curiosidade e o coração para seguir as pistas. Ela explicava que, ao longo dos anos, sua dor pela perda de Thomas se transformará em uma compreensão mais profunda do amor. Ela percebera que o reencontro não precisava ser físico, mas sim uma fusão de suas almas, uma perpetuação de sua paixão através das ações e do legado. Meu querido mensageiro, as palavras de Elara ecoavam na mente de João. Se você está lendo isto, significa que o nosso amor não foi em vão. Thomas e eu juramos que estaríamos juntos, e eu dediquei minha vida a fazer com que nossa história, nosso espírito, vivesse. O túmulo vazio ao lado de Thomas não é para o meu corpo. É para as minhas memórias, para os meus segredos, para tudo que eu não pude dizer ao mundo, mas que guardei em meu coração por Thomas. E agora, você, o guardião da garrafa, é quem irá completar essa promessa. João olhou para Miguel, aturdido. Miguel sorriu suavemente. Elara passou sua vida construindo um legado de amor e ajuda para a comunidade. Ela me ensinou que o verdadeiro tesouro não são as posses, mas a compaixão. E que a redenção para o amor proibido dele seria encontrada na perpetuação desse amor por meio de ações que tocassem outras vidas. A mensagem de humildade e amor de Elara era poderosa. A carta continuava com as instruções de Elara. Ela havia guardado, durante toda a sua vida, um pequeno relicário com uma foto de Thomas, uma mecha de cabelo dele e um anel que ele havia dado a ela antes de partir para a guerra. Sua última vontade era que esses objetos, símbolos de seu amor proibido, fossem finalmente depositados no túmulo vazio ao lado de Thomas. Mas havia mais. E você, meu querido mensageiro, a carta de Elara concluía, que foi guiado pelo mar até nossa história, peço que aceite um último encargo. Minha fortuna restante, que não foi para a caridade ou para Miguel, é para você. Use-a para continuar o legado do amor. Use-a para cuidar do mar, que foi nosso confidente e nosso arauto. E encontre seu próprio amor, ou reavive um amor perdido, e viva-o plenamente, sem medo de proibições. Pois o maior arrependimento não é amar demais, mas não amar o suficiente. João estava em choque. A riqueza, a humildade de um legado, a responsabilidade. Elara não apenas havia contado uma história, ela havia escrito um novo capítulo para a vida dele. O final inesperado da riqueza material era uma forma de poesia, onde a fortuna não era para o luxo,
mas para a continuação de um amor que transcendeu a vida. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A proposta de Elara, um testamento de amor e generosidade que cruzava o tempo, era avassaladora. João, o pescador humilde que vivia da subsistência, de repente se encontrava no centro de uma fortuna, não para seu próprio enriquecimento, mas como um guardião de um legado. O contraste entre sua vida simples e o peso da herança era imenso, mas a justificação era clara. Elara queria que o amor continuasse, que a bondade se propagasse. A repentina riqueza, para João, não significava arrogância, mas sim responsabilidade. Miguel explicou que Elara havia sido meticulosa em seus arranjos. Havia um fundo fiduciário, administrado por um advogado de confiança, que seria ativado assim que a garrafa fosse encontrada e o mensageiro identificado. A parte do testamento que João acabará de ler era a chave para tudo. A redenção de Elara não estava apenas em sua própria vida de caridade, mas em garantir que sua paixão e seu propósito continuassem, encontrando seu reencontro na vida e nas ações dos outros. Naquele mesmo dia, João e Miguel foram ao cemitério. O sol do fim da tarde lançava longas sombras sobre as lápides, criando um clima de reverência e paz. Com cuidado, Miguel retirou a terra do túmulo vazio ao lado de Thomas. Era uma cova rasa, preparada há muito tempo, aguardando este momento. João, com as mãos ainda trêmulas, depositou o pequeno relicário que Miguel lhe entregará. Dentro, a foto desbotada de um jovem Thomas, o anel simples, a mecha de cabelo escuro. Símbolos de um amor que desafiara o tempo e a proibição. Enquanto João depositava os objetos, Miguel leu em voz baixa um trecho da carta original de Elara, as palavras de juramento e esperança, como um eco através das décadas. Se esta garrafa um dia chegar às tuas mãos, saibas que o meu amor por ti é maior que qualquer distância, qualquer proibição. E a promessa dela, ali, sendo cumprida de uma forma tão poética. O ato de João era a concretização de um amor proibido de 1945, um amor que agora encontrava seu desfecho. Aquele momento foi a epítome da redenção. Elara não se desesperou, ela encontrou uma maneira de fazer com que seu amor e sua esperança vivessem. Seu arrependimento por não ter podido estar com Thomas se transformou em uma vida de generosidade, finalmente, em um legado que transcendia a própria existência. A poeticidade da justiça se revelava. O amor, outrora escondido e proibido, agora era celebrado e perpetuado por um estranho, um mensageiro do mar. João sentiu uma emoção profunda. Não era apenas tristeza, mas uma sensação de completude, de propósito. Sua vida solitária, que parecia estagnada, agora estava intrinsecamente ligada à história de um amor épico. A humildade de Elara, sua capacidade de transformar a dor em bondade, era uma lição que João jamais esqueceria. Ele sabia que não poderia simplesmente aceitar a fortuna para si, ele precisava honrar a intenção de Elara. Comenta aqui qual parte mais te tocou. Nos dias que se seguiram, João e Miguel passaram horas conversando, tecendo os fios da história de Elara e Thomas. Miguel, agora livre do peso do segredo, revelou todos os detalhes que sua tia lhe contará ao longo dos anos, completando a narrativa. João, por sua vez, compartilhava suas próprias reflexões, as lições que a história lhe havia ensinado sobre amor, perda e a capacidade de superação. A amizade entre o velho pescador e o capitão aposentado floresceu, selada pela missão de honrar a memória de Elara. João, com a ajuda de Miguel e do advogado, começou a planejar como usaria a fortuna de Elara. Não havia nele um pingo de arrogância ou desejo de ostentação. Sua humildade permaneceu intacta. Ele se lembrava das palavras de Elara sobre cuidar do mar e encontrar o amor. Ele decidiu que a maior parte da fortuna seria destinada à criação de uma fundação, batizada de Fundo Elara e Thomas, dedicada à proteção ambiental dos oceanos e ao apoio a comunidades pesqueiras carentes. Era a forma mais pura de poeticidade, transformar um amor proibido em um legado de proteção e esperança. Ele também cumpriu a segunda parte da vontade de Elara, a de encontrar seu próprio amor, ou reavivar um amor perdido. João nunca havia se casado, mas na juventude, houve uma mulher, Ana, que ele amara profundamente. As circunstâncias da vida e a timidez o haviam afastado dela. A história de Elara o inspirou a não deixar que o arrependimento o consumisse. Ele a procurou.
Ana, também idosa, vivia em uma cidade vizinha, viúva e tão solitária quanto ele. O reencontro foi emocionante, um delicado reavivar de uma chama que parecia extinta. A redenção de João não era apenas em relação a Elara, mas a si mesmo. O contraste entre a vida de opulência que Elara poderia ter tido e a vida de serviço que ela escolheu era um testemunho da força de seu caráter. A fortuna, em vez de ser um símbolo de poder e distinção social, tornou-se um instrumento de cura e de continuidade do amor. A história de Elara e Thomas, que começou como um lamento de amor proibido, se transformou em um hino à resiliência humana e à capacidade do amor de transcender todas as barreiras. A fundação se tornou uma realidade. João, com o apoio de Miguel, dedicou seus últimos anos a supervisionar seus projetos. Ele sentia a presença de Elara e Thomas em cada ato de bondade, em cada gota de água limpa, em cada família ajudada. O mar, que outrora era o depositário de um segredo, agora era o palco de um legado. O amor proibido de 1945 havia se concretizado, não como um romance individual, mas como uma força coletiva de bem. A mensagem de humildade, amor e superação se tornou o lema da vida de João. Ele havia começado como um simples pescador, mas se tornou o guardião de uma história extraordinária, um herdeiro de um amor que se recusava a morrer. Ele ensinou à comunidade que a verdadeira riqueza não estava no que se acumulava, mas no que se dava. E que, por vezes, os maiores tesouros não vêm em arcas, mas em garrafas flutuando no mar. Se quiser mais histórias assim, se inscreve agora no canal. A Fundação Elara e Thomas prosperou sob a liderança de João e Miguel. Seus projetos de limpeza de praias, apoio a pescadores artesanais e educação ambiental floresceram, espalhando a mensagem de um amor que se transformou em legado. João, que antes era uma figura quase anônima, tornou-se um respeitado líder comunitário, um símbolo vivo da capacidade de um homem comum de fazer a diferença. Sua paixão e sua humildade eram contagiantes. Ele visitava escolas, compartilhava a história da garrafa e o propósito da fundação, inspirando jovens e idosos. O reencontro de João com Ana também floresceu. Eles encontraram um amor tranquilo e maduro, uma segunda chance que a história de Elara havia lhes presenteado. Passavam os dias juntos, caminhando pela praia, assistindo ao pôr do sol, e João, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho. A solidão, que o definirá por tanto tempo, fora substituída pela alegria de uma companhia e pela plenitude de um propósito. A vida, para ele, havia se tornado um poema de redenção. A história de Elara e Thomas, que começou como um lamento em uma garrafa, agora era celebrada. Não mais um segredo proibido, mas um testemunho da força do amor e da capacidade humana de transformar a tragédia em triunfo. As gerações mais jovens aprendiam sobre a mulher que desafiou as convenções sociais e que, mesmo após a perda de seu amado, encontrou uma forma de manter seu espírito vivo. A arrogância da sociedade de 1945, que tentou sufocar o amor deles, foi superada pela humildade e pela perseverança de Elara. A poeticidade da justiça era evidente. A família de Elara, que outrora rejeitou, agora via seu nome associado a uma causa nobre e a um legado de bondade. O pai, que morreu anos antes, talvez tivesse encontrado sua própria redenção ao ver a filha construir algo tão significativo. Elara não precisou de um casamento arranjado para deixar sua marca no mundo, ela deixou um legado de amor que ultrapassou qualquer fortuna material. João e Miguel, como guardiões dessa história, sentiam um orgulho silencioso. Eles eram os elos, as pontes entre o passado e o presente, garantindo que a chama daquele amor proibido continuasse a iluminar o caminho para muitos. A transformação de João, de um homem resignado a um homem cheio de vida e propósito, era a prova viva do poder de uma história. Ele não era Thomas, mas era o veículo através do qual o amor de Thomas e Elara finalmente se concretizou, transcendendo a vida e a morte. As praias, antes manchadas de lixo, agora eram mais limpas. As famílias de pescadores, antes esquecidas, recebiam apoio e esperança. O legado de Elara, um testamento de seu amor por Thomas e sua capacidade de superação, vivia em cada ato de bondade. A garrafa que o mar entregou a João não continha apenas um segredo, mas o projeto de um futuro. Se essa história te inspirou, comenta aqui suas reflexões. Os anos se passaram, e a brisa salgada da costa continuou a sussurrar as histórias de Elara e Thomas.
A fundação, um farol de esperança e sustentabilidade, perpetuava o nome dos amantes. João, agora um ancião respeitado, observava o oceano de sua cabana reformada, com Ana ao seu lado. Seus olhos, antes cansados, brilhavam com uma serenidade que a vida, em sua plenitude, lhe havia concedido. A garrafa vazia, o ponto de partida de toda aquela epopeia, jazia em um lugar de honra na sala, um lembrete constante de que o destino, às vezes, se esconde nos objetos mais improváveis. A mensagem de Elara sobre humildade, amor e superação havia se enraizado profundamente na comunidade e na vida de João. Ele aprenderá que o verdadeiro amor não se mede pela ausência de obstáculos, mas pela força com que se enfrenta cada proibição. A arrogância da família de Elara, que tentou sufocar uma paixão, se dissolveu na face da generosidade e da resiliência dela. A redenção não veio na forma de um retorno milagroso de Thomas, mas na transformação da dor em um legado duradouro de compaixão e cuidado. João e Miguel, juntos, mantiveram a promessa de Elara. Todos os anos, eles visitavam o cemitério, observando a lápide de Thomas e o túmulo agora completo ao lado, onde os objetos de Elara repousavam, selando o reencontro simbólico de suas almas. A cada visita, sentiam a presença daqueles que, por meio de uma garrafa no mar, haviam ensinado ao mundo que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma. A história se tornou uma lenda, um conto sussurrado pelas mães aos filhos, pelos pescadores nas noites estreladas. Falavam da jovem de coração ardente, do rapaz do mar, da garrafa que viajou no tempo e do pescador que, sem saber, se tornou o arauto de um destino. Falavam da humildade de Elara em aceitar a perda e da sua grandeza em transformar essa perda em um rio de bondade que nutria a todos. João, em seus últimos anos, continuou a cuidar do mar, sua velha paixão. Ele via em cada onda, em cada gaivota, um eco da vida, um lembrete de que a existência é um ciclo constante de perdas e renascimentos. A garrafa, a carta, o amor proibido de 1945, tudo se concretizou em uma tapeçaria rica e vibrante, tecida pela mão invisível do destino e pela coragem dos corações. Sua vida, antes uma jangada à deriva, agora era um navio que, finalmente, havia encontrado seu porto seguro. E no silêncio da alma, a verdade sempre aparece, porque às vezes, o amor vence onde o orgulho destrói. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se quiser mais histórias assim, se inscreve agora no canal.